Pessoal, o tópico agora são raízes aproximadas. As raízes aproximadas servem para aquelas raízes que não são exatas, que não são quadrados perfeitos. Ela acontece quando a fatoração, quando você fatora o número, os expoentes dos fatores primos dão um número ímpar. Por exemplo, o 4 é uma raiz exata. Nós sabemos que a raiz de 4 é 2. Mas por que a gente sabe isso? Porque o 4 é o 2 ao quadrado. Ou seja, o 2 é ímpar, é par. Então, ela é um quadrado perfeito. Ele é um quadrado perfeito. O mesmo não acontece com a raiz de 21. Por exemplo, se a gente fatora o 21, vamos lá, por 2 não dá, por 3. 21 dividido por 3, 7. Aí 7 só dá por 7, 1. Logo, a fatoração do 21 é 3 vezes 7. Qual é o expoente do 3? 1. Qual é o expoente do 7? 1. 1 é ímpar. Então, a raiz não é um quadrado perfeito, não é uma raiz exata. Nesses casos, a gente usa um mecanismo para encontrar o valor dessa raiz. Então, primeiro passo. A raiz de 21, ela fica entre algumas raízes que a gente conhece. Qual é a próxima raiz exata depois do 21? 20 não, 22, 24, 25. Então, a raiz de 25 é exata. Ok. A raiz antes de 21 exata é a raiz de 16. E nós conhecemos o valor da raiz de 25 e a raiz de 16. A raiz de 25 é 5. A raiz de 16 é 4. O que significa isso? Significa que a raiz de 21, ela é menor do que a raiz de 25. Mas ela é maior do que a raiz de 16. Então, usamos simbologia de maior aqui, ó. Menor que, maior que. Então, o que vai acontecer? A raiz de 21 vai ser um valor entre o número 4 e o número 5. Então, a gente tem 4,1, 4,2, 4,3. Então, a gente pode testar alguns valores. Por exemplo, 4,4. A raiz quadrada é um número que, vezes ele mesmo, dá aquele número ali. Então, 4,4, vamos fazer o teste, quanto que dá? 4 vezes 4, 16, vai 1, 16, 17. De novo, 16 foi 1, 17. Isso significa que 4,4 vezes 4,4 dá 19,36. Mas o número que a gente busca é 21. É o número mais próximo de 21 que tiver. Vamos pular um, vamos testar o 4,6, por exemplo, para ver o que vai acontecer. 4,4 parece estar longe, vamos ver. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 4, 24. 3, 27. 24 vai 2, 16, 18. Aqui eu fiz a multiplicação normal, tá? 11 vai 1, 11 vai 1, 2. 4,6, o valor que a gente encontrou é maior do que 21, deu 21,16. A gente testou o 4,4 e o 4,3, 6. Agora vamos testar o entre esses dois, 4,5, para ver se vai passar ou se vai chegar um pouco mais perto. 5 vezes 5, 25, 2. 5 vezes 4, 20, 22. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 4, 16, 17, 18. Então, vamos fazer a soma aqui para ver o resultado. Então, 10 vai 1, 2. 20,25. Logo, entre o 4,6 passou, o 4,4 estava longe. O 4,5 aproximou mais. Então, a gente pode dizer que a raiz de 21 é aproximadamente 4,5, porque 4,5 vezes 4,5 dá 20,25. A gente usou uma casa decimal após a vírgula. Se você aumentar o número de casas decimais, o resultado fica mais aproximado ainda. Então, usando uma casa apenas, 4,5. Então, vai ser 4,50 alguma coisa, se você utilizar duas, por exemplo. Então, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dúvida em alguma questão ou conteúdo, pode mandar mensagem no Instagram ou deixar aqui embaixo que eu tento responder assim que possível.